Salve Maria Santíssima. Vamos continuar estudando os livros deuterocanônicos, hoje primeiro Macabeus. Vamos lá. O primeiro livro dos Macabeus é a história da luta do povo judeu pela liberdade religiosa e política, sob a liderança da família Macabeu, com Judas Macabeus como a figura central. Após uma breve introdução explicando como os judeus passaram da dominação persa à dos Seleucidas, relaciona as causas do surgimento sob Matatias e os detalhes da revolta até a sua morte. Os efeitos gloriosos e a heróica morte de Judas Macabeus. Relata também a história da liderança bem-sucedida de Jonatan e da sábia administração de Simão. O livro também termina com uma breve menção das dificuldades presentes na ascensão de João Hircano e com um breve resumo do seu reinado. O livro abrange o período entre os anos 175 e 135 a.C. A narrativa, tanto em estilo e em forma, é modelada nos livros históricos mais recentes do Antigo Testamento. O estilo é geralmente simples, mas às vezes torna-se eloquente e até mesmo poético, como, por exemplo, no Lamento de Matatias sobre as desgraças do povo e da profanação do templo, ou elogio de Judas Macabeus, ou ainda na descrição da paz e da prosperidade do povo depois de longos anos de guerra e sofrimento. O tom é calmo e objetivo. O autor, como a regra, abstém-se de qualquer comentário direto sobre os fatos que está narrando. Os eventos mais importantes são cuidadosamente datados de acordo com a era Seleucida, que começou com o outono de 312 a.C. O nome Macabeus vem provavelmente do acrônimo de versículos de Êxodo, capítulo 15, versículo 11, onde se lê: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Das letras iniciais M, C, B, Y, teria se formado a palavra Macabe ou Macabeu, que também significa martelo. O seu conteúdo pode ser dividido da seguinte forma. Ponto 1. O ambiente político e a revolta de Matatias, que vai do capítulo 1 ao capítulo 2. Alexandre Magno, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Antíoco Epifânio, também a perseguição religiosa e os feitos de Matatias. A segunda sessão do livro vai falar sobre Judas Macabeus, primeiras vitórias de Judas, purificação do templo e instituição da festa da dedicação, a guerra contra os povos vizinhos, a morte de Antíoco na Pérsia, e Antíoco Eupator ataca a Judéia e faz a paz com os judeus. Demétrio, sucessor de Eupator, declara guerra a Judas Macabeu. Judas Macabeu alia-se aos romanos e morte de Judas Macabeu. A terceira sessão fala sobre os feitos de Jonatas, sucessor de Judas Macabeu, sobre a modificação da situação dos judeus. Jonatas aproveita-se da guerra civil dos sírios, confirmação da situação de Jonatas e aliança com os romanos e com os espartanos. Jonatas em poder de Trifon. Quarta sessão fala sobre Simão, príncipe do povo judeu. Simão procura resgatar seu irmão. Simão assegura a liberdade do seu povo e, por fim, Simão é aclamado príncipe do povo judeu. Antíoco Sidetes volta-se contra os judeus e, finalmente, a morte de Simão. Provando a autenticidade deste livro. No Evangelho de João vemos o seguinte relato. Em Jerusalém, celebrava-se a festa da dedicação. Era inverno. Jesus andava pelo templo no pórtico de Salomão. João 10, versículo 22 ao 23. Novamente, se um protestante for questionado a mostrar em seu cano do Antigo Testamento onde se encontra a instituição dessa festa, comemorada no inverno, e que João faz menção, ele pode ir de Gênesis a Apocalipse, mas não encontrará absolutamente nada a respeito. Então, onde se encontra? Seria aqui uma menção a uma festa em que o Antigo Testamento se calou. Se calou, aliás, né? É uma pergunta. Todas as festas comemoradas em Israel são instituídas em um livro do Antigo Testamento e por uma causa. Purim,
que é chamada também Festa de Sortes, está registrada em Esté 9:22. Páscoa, em Êxodo 12, do 6 ao 7. Amute, ou pães asmos, Levítico 23, do 6 ao 8. Primícias, Levítico 23, do 9 ao 14. Festa das Semanas, Pentecostes, Levítico 23, do 15 ao 21. Festa das Trombetas, Levítico 23, do 23 ao 25. Dia da Expiação, ou Dia do Perdão, Levítico 23, do versículo 26 ao 32. Festa dos Tabernáculos, Festa das Cabanas, Levítico 23, do 33 ao 44. E a Festa da Dedicação, onde se encontra? Essas são todas as festas de Israel. Então, onde é referenciada essa festa da dedicação? A festa da dedicação só é encontrada em 1 Macabeus, capítulo 4, versículo 59. O mês Casleu é justamente no inverno, da qual João fala. A festa da dedicação foi instituída por Judas Macabeus e seus irmãos para celebrar a reparação, a recuperação de Jerusalém e do templo. O templo foi limpo, um novo altar foi construído no lugar daquele que havia sido profanado e novos objetos sagrados foram feitos. Quando o fogo foi devidamente renovado sobre o altar e as lâmpadas dos candelabros foram acesas, a dedicação do altar foi celebrada por 8 dias, entre sacrifícios e músicas. 1 Macabeus 4:36. Deve-se notar que absolutamente todas as festas de Israel foram relatadas em livros inspirados, porque somente a festa da dedicação ficaria de fora. Só ela Deus não quis que fosse relatada e deixou a cabo de uma festa de um livro apócrifo, onde é relatado um livro apócrifo, porque só ele teria essa diferenciação. Obviamente que não. Essa é mais uma prova irrefutável do caráter divino inspirado do livro de 1 Macabeus. Uma festa de tamanha importância que até os dias de hoje é comemorada pelos judeus, não passaria despercebida aos olhos do Antigo Testamento. Outras influências literárias de 1 Macabeus nos escritos do Novo Testamento podem ser vistas em Apocalipse 6:10. Gritaram com voz forte: Senhor, santo e verdadeiro, até quando tardarás em fazer justiça, vingando sangue contra os habitantes da terra? As palavras que as almas dos cristãos clamavam a Deus no Apocalipse são justamente uma influência literária de 1 Macabeus, quando os judeus clamaram a rei por vingança. Os quais foram juntos procurar o rei, para dizer: até quando tardarás a fazer justiça e vingar os nossos irmãos? 1 Macabeus 6:22. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Gálatas 1:4 também faz um anexo e uma referência com outros textos de Macabeus, que a gente vai já falar qual é o texto. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. 1 Timóteo 2:6. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Tito 2, versículo 14. A expressão grega que é usada, presente nessas passagens, que se traduz como deu-se a si mesmo ou entregou-se a si mesmo, é uma expressão idêntica à utilizada pelo autor em 1 Macabeus para se referir à bravura de Eleazar, que se entregou à morte para salvar seu povo na guerra dos Macabeus. No capítulo 6, versículo 44, está registrado isso. Deu-se a si mesmo, então, para salvar o seu povo e adquirir renome imortal. É a mesma expressão usada por Paulo que se refere a Cristo, que se entregou à morte por nós, mostrando assim a forte influência literária que o livro de 1 Macabeus exerceu nos escritos do Novo Testamento. Então aqui é uma pequena introdução sobre o livro de Macabeus. Depois vamos responder às acusações e refutá-las.